Olá, eu sou o Dr. Gabriel Char e hoje eu quero falar sobre um procedimento bastante frequente em pacientes oncológicos, que é a colocação de catéter de quimioterapia. Então vamos lá. O catéter de quimioterapia é um dos procedimentos mais recorrentes na rotina de um cirurgião oncológico. Ele não é necessário para todo paciente que vai fazer quimioterapia, mas ele tem algumas indicações e vamos começar pelas indicações. Então, tem basicamente duas indicações para colocar um catéter de quimioterapia. Uma delas é pacientes que não têm ou que têm dificuldade de acesso venoso periférico. Então, tem alguns pacientes que têm uma dificuldade natural, porque sua composição tem menos quantidade de veias superficiais nos braços, nos membros superiores, e tem dificuldade de identificar a veia, funcionar para poder fazer a medicação. E tem outros pacientes que já estão fazendo quimioterapia há algum tempo e às vezes vão se perdendo com o tempo e vai caindo na mesma dificuldade. Então, nesse contexto, o catéter de quimioterapia ele é indicado para evitar que o paciente sofra com repetidas punções, né, e possa continuar seu tratamento. A outra indicação é para pacientes que vão precisar fazer quimioterapia por um período mais longo. Então, alguns pacientes precisam fazer uma quimioterapia mais demorada. Vamos pegar um exemplo: um paciente precisa fazer 36 horas, né, de quimioterapia. Nesse contexto, como a quimioterapia é feita na veia, a alternativa para você não manter um paciente internado é colocar um catéter de quimioterapia e acoplar uma bomba de infusão. Dessa forma ele vai para casa fazendo a quimioterapia e ao término da sessão, ao término daquele ciclo, ele retorna para a clínica para tirar a bomba de infusão. Isso é possível de ser feito com o catéter de quimioterapia. Então, dito isso, né, vamos entender como funciona o catéter de quimioterapia. Primeiro, a colocação dele. O catéter de quimioterapia é um procedimento relativamente simples. Ele é um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente não precisa ficar internado, demora algo em torno de 40 a 60 minutos e depois o paciente vai para casa, podendo fazer a quimioterapia, inclusive no mesmo dia, se for necessário. Já pode ser utilizado o catéter no mesmo dia. E a partir daí, a gente entra na explicação sobre o catéter propriamente dito, sobre o material. Então, uma das dúvidas que eu quero esclarecer inicialmente é que não fica nada exposto. Isso é um questionamento frequente em relação ao catéter de quimioterapia. Não fica nenhuma peça, nenhum componente do catéter fica para fora. Todo o complexo do catéter fica embaixo da pele. E isso facilita bastante a vida do paciente. E o catéter, ele é basicamente composto de duas peças. Eu peguei aqui um modelo, existem várias marcas, mas todas são bastante similares. E o catéter de quimioterapia ele é composto por duas peças. Essa maior, que é a câmara de punção, que tem essa membrana transparente no meio, e o catéter propriamente dito, que é uma espécie de mangueira, né, uma mangueirinha, que fica com uma de suas extremidades conectada na câmara de punção e a outra extremidade lá dentro da veia. Então, como é que funciona o procedimento para colocar o catéter? Né? O paciente ele é encaminhado para o hospital, né, para o centro cirúrgico ou para a hemodinâmica. É realizada a identificação e a punção de uma veia profunda, uma veia que não vai ser perdida. E essa veia normalmente é a veia jugular interna, que fica no pescoço, ou a veia subclávia, que fica embaixo da clavícula. E aí, a partir dessa punção, é realizado o procedimento e implantação do catéter e da câmara de punção, tudo embaixo da pele. Por convenção, essa câmara de punção ela fica inferiormente à clavícula. Então, ela fica embaixo da pele, mas a localização dela é inferior à clavícula. E aí, com o catéter instalado, como é que ele funciona? Então, como eu disse para vocês, esse dispositivo fica aqui inferiormente à clavícula, e quando o paciente precisa fazer quimioterapia, a enfermeira da quimioterapia vai, com o tato, sentir onde está essa câmara de punção, porque ela faz um relevo na pele, e aí, a partir daí, com uma agulha específica, ela fura a pele e fura a membrana transparente da câmara de punção. A partir daí, a medicação
passa pelo catéter, ou seja, ela infunde o catéter, ela infunde a medicação que vai percorrer o caminho do catéter até o interior da veia e, ao término do tratamento, acabou a quimioterapia, tira a agulha, faz um curativo e vira normal. Certo? E outra dúvida, quais são as limitações que esse catéter oferece para o paciente? Como todo o complexo do catéter está embaixo da pele, ele basicamente não tem restrições. Então, o paciente pode exercer suas atividades diárias normalmente. Depois que o catéter já está colocado, cicatrizado, funcionando, ele pode tomar banho normal, molhar normal, pode fazer atividade física, não tem basicamente nenhuma restrição. Em relação a complicações, elas existem, felizmente não são a regra, são a exceção, mas tem duas complicações principais em relação ao catéter. A primeira delas é a infecção, então o catéter, como qualquer dispositivo, pode infeccionar, e essa infecção ela pode ocorrer logo após a colocação do catéter, ou semanas, meses, anos depois, à medida que o catéter é manipulado para fazer algum tipo de tratamento. E a outra complicação é a trombose do catéter. A trombose, quando ocorre, forma um coágulo e o catéter obstrui e ele para de funcionar. Então, nessas duas situações, seja a infecção ou a trombose, a conduta é retirar o catéter que está dando problema e, se for necessário, programar a colocação de catéter novo. E aí a gente vai entrar na última parte, que é a retirada do catéter. Então, vamos supor que o paciente acabou o tratamento e não precisa mais do catéter de quimioterapia. Ele pode retirar o catéter. Então, para retirar o catéter, o procedimento ele também é simples, semelhante ao que foi feito para colocar o catéter. É um procedimento feito com anestesia local e uma sedação leve para oferecer um conforto. Demora um pouquinho menos, em torno de 30 minutos. A gente faz aqui uma incisão onde se encontra a câmara de punção e por ali a gente tira todo o complexo da câmara e do catéter junto. Fecha com pontos e o paciente volta para casa no mesmo dia, da mesma forma de quando ele colocou o catéter. O procedimento em si é simples e eu sempre costumo fechar, dar os pontos com um fio absorvível. Isso facilita para o paciente não ter que voltar no consultório só para tirar pontos. Se tiver a não ser que tenha alguma intercorrência, aí ele retorna para a gente ver como é que está. Mas basicamente é assim que funciona o catéter de quimioterapia. Espero que tenha sido esclarecedor em relação a algumas dúvidas e, evidentemente, se surgirem novas dúvidas, elas serão esclarecidas no momento da consulta ou com o médico que for fazer o procedimento, mas de forma bem resumida, é assim que funciona.